E quando a porta é aberta, ele recebe voz de prisão. Mas o Wilsinho Galileia estava portando, como sempre portava, um revólver calibre 38 e teria começado os disparos com sua arma de fogo. Os vizinhos ficaram atônitos, pois Você vai conhecer agora a história de Wilsinho Galileia, que quando criança, com 9 anos, começou a roubar maçãs na feira. E um pouco depois, quando atingiu a adolescência com 13 anos de idade, ele chegou a matar 15 pessoas e a praticar cerca de 500 assaltos em São Paulo. Ele é considerado o menor assassino, não só de São Paulo, mas de todo o Brasil. Mas tem um problema. Nos dias de hoje, nós estamos vendo em todo o Brasil crianças assaltando portando armas de fogo ou com arma branca. Mas me diga uma coisa, a lei penal que instituiu a maioridade penal aos 18 anos é do Código Penal de 1940. Mas a pergunta que quer calar é a seguinte: por que até agora a maioridade penal não diminuiu? Eu queria saber a sua opinião. Por que deputados e senadores em Brasília não colocam esse tema em pauta? E você, se fosse deputado, qual seria o seu voto? Meu nome é Jorge Lordello e se prepara, porque agora eu vou te colocar na cena do crime. Wilsinho Galileia, grave bem esse nome, era o apelido de Wilson Paulino da Silva. Ele nasceu em 30 de agosto de 1960, no interior do Pernambuco, numa família muito, mas muito pobre. Ele tinha mais 6 irmãos, quando em dado momento seus pais resolveram migrar para a cidade de São Paulo e ficaram morando entre o Ipiranga e a cidade de São Bernardo do Campo. Mas dos 6 irmãos de Wilsinho Galileia, 3 deles também entraram para o mundo do crime. Para você ter uma noção, em 1981, 2 irmãos de Wilsinho Galileia, Ramirinho e Edneia, com mais 3 menores, trocaram tiros com policiais da Rota, a tropa de elite da Polícia Militar, e os 2 irmãos morreram nessa troca de tiros. 16 de junho de 1974, pela primeira vez, Wilsinho Galileia aparece na capa do Notícias Populares. Para você que não é de São Paulo e não é dessa época, só para você ter uma noção, o Notícias Populares trazia praticamente só notícias policiais. E eu me lembro que naquela oportunidade o jornal era conhecido como Espreme Sangue. Wilsinho Galileia e mais um menor de idade, ambos armados, foram roubar um Fusca na Avenida Sapopemba, zona leste de São Paulo. Só que apareceram policiais militares e, acredite se quiser, os 2 menores trocaram tiros com a polícia. Foram detidos e encaminhados à delegacia de polícia. E naquele momento foi a primeira aparição na capa do Notícias Populares do famoso Wilsinho Galileia. Minha equipe de produção levantou que aos 9 anos de idade, quase 10 anos, Wilsinho Galileia comete o seu primeiro assassinato quando foi assaltar um taxista na cidade de São Paulo. Mas não para por aí não. Levantamos também que dentro da FEBEM, hoje é chamado de Fundação Casa, mas antigamente FEBEM, o Wilsinho, que fugiu cerca de 50 vezes do estabelecimento para menores, matou um menor que também estava lá cumprindo a sua pena. Só para você ter uma noção, ele pediu um cigarro para um menor dentro da FEBEM. O menor se recusou a dar o cigarro ao Wilsinho Galileia, que pegou uma caneta e enfiou no ouvido do seu algoz, matando-o dentro da FEBEM de São Paulo.
2 anos depois, em 1976, Wilsinho Galileia, com mais 2 menores, todos armados, foram roubar o veículo. Surgiram policiais militares e houve intensa troca de tiros. Os 2 comparsas de Wilsinho foram baleados e ele fugiu. Mas no mês seguinte, ele novamente foi roubar um carro em São Paulo, trocou tiros com a polícia, mas dessa vez foi preso e encaminhado para a FEBEM. Já ficou claro para você a índole criminosa de Wilsinho Galileia. Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte: o que leva uma criança? O que leva uma criança a entrar para o mundo do crime? Minha produção conseguiu o depoimento de um adolescente infrator que fez parte da gangue de Wilsinho Galileia. Deu à vontade, né, senhor? Veio aquele... A gente viu que... Bom, eu acho que a minha opinião é essa, sabe? Eu roubo porque a primeira vez que eu roubei, eu gostei e fui. Mas gostou por quê? Ah, não sei por que não, porque eu gostei mesmo. Depois o cara começa a fumar um cheio, sabe? Ele fica aí, é mais esperto, sabe? Aí ele vê que não tem dinheiro, ele tá chapado, ele tá numa barata de tirar um barato, dar um rolê. Eu falei, eu vou ganhar o dinheiro. Passa uma pessoa assim, com um bolo de dinheiro na mão, aí dá aquela apetite dele meter a mão. Então naquilo o cara vai indo. O Wilsinho Galileia era um bandido respeitado pelos comparsas. O que vocês sabiam do Wilsinho Galileia? O Wilsinho era um cara aí decente, ele não vivia brigando com ninguém. Nunca deu mancada com vagabundo nenhum. Sempre foi considerado em todo lugar que ele chegava. Só isso. O Wilsinho Galileia se especializou em roubo de carros e também comércio. Sempre armado, e se a vítima fizesse qualquer movimento, ele matava. Eu comentei no início desse vídeo que a polícia registrou 15 assassinatos cometidos por Wilsinho, mas na verdade nós sabemos que esse número é muito maior, pois várias pessoas que ele matou, eventualmente a polícia não conseguiu identificá-lo como autor dessas mortes. Bom, por isso ele foi preso muitas vezes, levado à FEBEM e sempre conseguia fugir. Absurdamente, nós conseguimos descobrir que quase 50 vezes ele fugiu da FEBEM, mas a última fuga dele foi em junho de 1978. Quando aconteceu essa última fuga, logo em seguida, ele atinge a maioridade penal, ou seja, completa 18 anos de idade. Observe agora a facilidade que o Wilsinho tinha de fugir da antiga FEBEM. Em seguida, ele conseguiu se evadir, voltando no início de 76, mais precisamente em janeiro de 76. Logo em seguida, 3 meses depois, ele logrou uma fuga, sendo conduzido a São Paulo para apresentação no fórum. Ele foi reinternado quando? Foi reinternado em 76. A internação dele consta 2 de janeiro de 76. Em março de 76, ele logrou essa fuga. Em dezembro de 76, ele foi reinternado. Tivemos uma nova fuga dele nos mesmos moldes da primeira que eu estou agora relatando, numa outra apresentação em São Paulo, no mês de março. Ele foi reinternado em 77. O Wilsinho completa a maioridade penal, fez 18 anos. A polícia de São Paulo estava na gana de prendê-lo, pois ele não seria mais levado para a FEBEM. Ele iria para o presídio do Carandiru, aonde ele não conseguiria mais fugir. Bom, o que aconteceu? A Polícia Civil em cima do Wilsinho Galileia, mas ele era muito esperto, era muito liso, mas as investigações dos policiais do DEIC de São Paulo verificaram o seguinte: ele tinha uma amante, Geni Tiese Duque, 36 anos, o dobro que ele, que tinha 18. Ela era uma taxista, totalmente honesta, mas namorava ou tinha um caso com Wilsinho Galileia. E a polícia sabe que geralmente um bandido, quando tem uma mulher, quando tem uma afetividade, de tempos em tempos ele acaba procurando a sua amante. Sexta-feira,
11 de agosto de 1978, 22 horas, Wilsinho Galileia resolveu visitar a sua amante, que morava no bairro de São João Clímaco. Ele dirigia um veículo Opala de cor vinho, rebaixado e todo equipado. Mas o que Galileia jamais poderia imaginar que dentro da casa da sua amante haviam 3 policiais civis na gana de prender o maior de idade. Eu vou te colocar agora na cena do crime. Imagina a seguinte situação que aconteceu em 1978. Os policiais civis dentro da casa de Geni, 22 horas, estacionam um carro ali perto. Eles conseguem ouvir o ronco do motor do carro e poderia ser Wilsinho Galileia. E realmente era o Opala próximo da casa. Wilsinho desce juntamente com outro bandido de 18 anos conhecido como Pedrão. Dentro do carro fica outro menor infrator de apenas 14 anos. Imagina agora a tensão dos policiais civis quando observaram Wilsinho Galileia e Pedrão andando, indo em direção à casa de Geni, onde estavam os policiais civis. E aí, os policiais de tocaia, dentro da casa, esperaram Geni abrir a porta. E quando a porta é aberta, ele recebe voz de prisão. Mas o Wilsinho Galileia estava portando, como sempre portava, um revólver calibre 38 e teria começado os disparos com sua arma de fogo. Os vizinhos ficaram atônitos, pois uma forte troca de tiros aconteceu dentro da casa de Geni. A troca de tiro foi descomunal. Geni foi a primeira a levar um tiro nas costas. Pedrão, ao ver os policiais civis, saiu correndo e levou vários tiros nas nádegas e na virilha. Mas Wilsinho Galileia enfrentou os policiais e levou chumbo que não acabou mais, morrendo dentro da casa da sua amante. Veja agora o que os vizinhos da taxista Geni disseram sobre o tiroteio. A gente estava dormindo, só escutamos tiros só. E não souberam como é que foi, nada? A gente escutou, né? Porque a gente mora aqui, mas quer dizer que a gente não sabia de nada, não sabe nada como foi. E não tinha percebido o movimento aí antes? A gente via qualquer coisa, mas não sabia o que era. A senhora sabia do Wilsinho? Eu só soube no dia mesmo que mataram ele. Para falar a verdade, professor, eu estava assistindo televisão quando escutei uns tiros, só isso, mais nada. Não posso explicar mais nada. O senhor não veio ver? Não, que eu fiquei com medo das balas, né? Que o juiz Gomes, escuta o juiz Gomes no rádio, ele para sempre, quando escuta tiro, não sai para fora, num banco é curioso, só isso que eu posso explicar. É importante contextualizar para você que tanto Geni como Pedrão, de 18 anos, foram socorridos e sobreviveram. A notícia da morte de Wilsinho Galileia correu rápido e uma multidão foi para a frente da casa da taxista Geni, até a chegada do carro de cadáver, que levaria o corpo do criminoso até o necrotério. É importante agora você ouvir o que disse o delegado do caso, Dr. Adolfo Kiyoshi. Quando é que ele começou a carreira dele? Nós temos aqui anotada a atuação dele em ato antissocial, em roubo, né? Já desde 1974, por este documento fornecido pelo Juizado de Menores de São Caetano do Sul. Dentro desse documento estão anotadas outras ações, de 1976, 1977, 1978, agora é que ele havia completado os 18 anos. Você acaba de conhecer toda a história de Wilsinho Galileia, considerado até hoje o menor, mais perigoso, mais violento de toda a história policial brasileira. Mas espera um pouquinho, agora tem uma super reflexão e eu quero saber os seus comentários. Vamos lá. Código Penal é de 1940. Naquela oportunidade, só para você ter uma noção, o brasileiro vivia, em média, só 55 anos de idade. E foi instituído em 1940 a maioridade penal, com 18 anos de idade.
Só que já se passaram muitos anos e o Brasil fica nessa discussão. Você é a favor ou contra a diminuição da maioridade penal? Eu quero saber a sua opinião. Espera um pouquinho. Se você é a favor, eu te pergunto, você acha que tem que diminuir de 18 para 16, para 15, 14, 12 anos? Ou fazer como nos Estados Unidos, que nos crimes de homicídio doloso, independente de qualquer idade, pode ser 8 ou 9 anos, o garoto, a criança responde como se fosse maior de idade. Portanto, eu espero agora você nos comentários para a gente aquecer esse debate. E outra pergunta que não quer calar: por que o Congresso Nacional não coloca em pauta essa mudança legislativa? O porquê senadores e deputados não querem discutir esse assunto? Bom, estou esperando seus comentários, eu tenho respondido todo mundo, mas agora eu tenho um pedido bacana para você. Olha, por gentileza, dá esse apoio para a gente aqui do Na Cena do Crime. Se inscreva no canal Na Cena do Crime com Jorge Lordello, dá um like, ativa o sininho de notificação, compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece e no final, hein, eu te fiz várias perguntas, eu tô louco para saber os seus comentários.